Bom dia, eu sou o pastor Raul Nogueira. Se é a primeira vez que você está conosco, você está dentro do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Eu e minha esposa Graça somos responsáveis por esse ministério, onde nós treinamos e enviamos pessoas, principalmente para a Ásia e também para Israel. Se é a primeira vez, então entre em nosso canal, Raul Nogueira Canal, no YouTube, e lá tem mais de 400 e tantas mensagens. Entre já se inscreva, vai para o playlist. E se você realmente tiver dúvida em algum tema, dá uma procurada. Com certeza você vai tirar dúvidas. E se mesmo assim ainda tiver pendência de alguma dúvida, entre em contato conosco. 11 999 11 5272. Tá bem? Nós estamos dando continuidade à série em Efésios. Já terminamos o capítulo 4, vou dar apenas uma pequena recordada e vamos entrar no capítulo 5 hoje. Então, que você possa, de alguma forma, aproveitar esse tempo e compartilhe com seus amigos, ok? Vamos orar? Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos. Nos alegramos, Pai, porque Tu és um Deus vivo. Pedimos, Pai, por pessoas que estão doentes, Senhor. Que o Senhor possa pôr a Tua mão de poder. Lembramos do Antônio Carlos e também do Tadeu, que são pastores da Igreja Batista Regular Filadélfia, que estão tendo problemas de saúde muito sérios. Também lembramos da Paulinha Tsai, que tem já por alguns anos feito uma série de procedimentos e espero realmente que ela seja completamente curada. Também nós temos outras pessoas, Sebastião, Davizinho, que são crianças que estão reaprendendo a andar e a falar. A Rebeca do Evaldo, Senhor, que tem problemas tanto na cabeça quanto no pulmão. E também nós temos o Rafael, um irmão guerreiro, que teve que amputar um braço por causa do câncer, agora vai ter que amputar mais um pouco ali mesmo. E ele continua firme no Senhor. Também lembramos do Rafael, que é sobrinho, ele é casado com a minha sobrinha, que tem hidrocefalia e tem passado por momentos muito difíceis. Pai, nós colocamos várias pessoas que estão com problemas na parte de saúde também, a Ju, que foi constatado alguns problemas de saúde, e que ela possa também tratar e ser curada por completo. E também pessoas que estão com seu mundo interior necessitados de realmente buscar realmente a paz que está acima de todo entendimento, independente de circunstância. Então, que o Senhor possa estar agindo poderosamente em vários irmãos, irmãs e pessoas que nós amamos. Entrego agora esse tempo a teus cuidados. Vamos realmente estar aqui agora falando a respeito da tua palavra. Então, que teu Espírito nos conduza em nome de Jesus. Amém. Amém. Dona Graça, tudo bem? Tudo. O que você me conta? Tudo ótimo, como sempre. Alguma novidade, alguma coisa que você gostaria de compartilhar? As mesmas coisas que fazemos, né? Discipulado, aconselhamento, né? Uhum. Temos as reuniões de quinta-feira em Alguma casa. experiência que você teve, Tem o que você podcast gostaria de falar? Eu tenho... Desculpa. Eu tenho lido com minhas discípulas aquele versículo que Deus deu para a Luciana e eu tenho usado muito, o Levítico 26. Ah, tá. Né? Então, Que é a diferença entre a parte de bênção e maldição. maldição. Nós fizemos aí Você fez uma live a você respeito fez. disso, né? Tá lá no Raul Nogueira Canal, bênção ou maldição. E quem é que mandava bênção? Quem é que mandava maldição? Será que maldição era o diabo que mandava? Dá uma entrada lá e você vai ficar sabendo. Só isso? Então, tem sido muito bom. As pessoas têm visto, né? Porque as igrejas hoje ensinam que é o diabo que dá a maldição. E mesmo Malaquias, né? Fala que... São os demônios que são devoradores, né? Os gafanhotos devoradores, e eles falam que são demônios. E não é verdade, né? Então, assim, isso é muito esclarecedor. Tem sido maravilhoso. Amém.
Bom dia, seu Bom dia, Marcos. tudo bom? E aí, querido? Tudo bem, O graças que, a que você Deus. conta de novidade? Ah, Tem alguma coisa boa? então, a gente tem feito já entrevistas, a gente pegou um setor aí na parte de gestão empresarial. Uhum. Ontem a gente fez uma apresentação e eu também fiz uma parceria com uma empresa da parte de marketing para ela estar divulgando minha parte de tráfego pago. Ah, entendi. Então ela já me mandou uma pessoa para estar falando, então eles vão começar a me mandar pessoas, contatos, né? Uhum. E é uma parceria que a gente tem feito. Muito bom. E estamos prospectando, né? Muito bom. E para entrar em contato com você? É o 11 94723 1984 e o que de Campinas é o 19 982525 965. Muito bem. Bem, nós estamos aí estudando Efésios, já vimos o capítulo 4 inteiro e vamos começar o 5 hoje. Mas, nós gostaríamos que você tivesse nas mãos as escrituras. Eu sempre aconselho, não, com sinceridade, não gosto de ter na mão um celular para isso, porque eu costumo marcar até na própria palavra, em outro lugar, e com celular não é a mesma coisa. Então, eu não troco essa palavra por um celular de jeito nenhum, a não ser que eu não tenha condições. Eu estou sem a Bíblia na mão e eu preciso apresentar alguma coisa, então aí a gente pode usar. Bem, capítulo 4, como eu falei, é um capítulo muito forte e nós já esgotamos ele, já vimos a posição dos líderes, por que foram dados, qual é o alvo, que é chegar em maturidade. Vimos também que, como nós havíamos comentado, capítulo 1, 2, 3 fala exatamente como nós estávamos, mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida. Então, 1, 2, 3 diz como eu era, o que aconteceu e o que devemos fazer. A partir do capítulo 4, uma parte prática, e é como se Paulo falasse, bom, já sabe o que fazer? Então agora viva. E 17 até o versículo 32 é exatamente essa parte prática, ou seja, você se despojar de hábitos errados e se revestir de coisas novas. Então, um exemplo, aquele que mentia, deixe de falar mentira, né? E passe a falar a verdade. Aquele que roubava, pare de roubar e passe a trabalhar. O versículo 29 é fantástico. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, uma palavra que não edifica, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós. Então você tira uma coisa, põe outra. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. O que é que você põe no lugar? Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Muito bem. O capítulo 5, ele fala a respeito de essa prática de vivenciar a santidade. Sabe, irmãos, nós estamos num período de uma igreja muito carnal. E essa carnalidade que nós estamos aí presenciando é por falta de conhecer profundamente a palavra de Deus e o Deus da palavra. E a aplicabilidade disso. Então, o capítulo 5 começa dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha agora, versículo 2 já começa a dizer: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, andar em amor. É a nossa marca. Nós seríamos conhecidos pelo amor. Nós não seríamos conhecidos por uma série de rituais,
uma série de práticas ortodoxas ou não importa. Ou frequência, ou ativismo. Não, 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 não. Isso não é vida. Então, eu A gostaria... vida é refletida através do amor que se concretiza através da bondade. A bondade é que torna o amor visível. Sim. Fala, Graça. Então, eu gostaria assim, porque o mundo ele prega muito o amor, né? Mas assim, a gente sabe que o mundo é um amor carnal, não é um amor de verdade. A pessoa pode falar, eu te amo, mas na verdade, né? Agora, o amor bíblico é diferente. Assim, eu encaro de uma maneira diferente, porque assim, lá fala assim, na palavra de Deus fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, né? Era o objeto máximo, né? O amor ágape, né? O amor, de dar-se, né? Quer dizer, era o objeto máximo que Deus tinha para dar para a humanidade, mesmo não merecendo, né? Então, assim, então eu sempre falo, o amor, se você não ama, você não faz, entendeu? Então, assim, o amor ele tem que ser prático, né? O amor de dar-se, não só de receber. Isso que você falou me lembra o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que nós todos deveríamos ter essas 3 marcas. Uma fé em ação, ok? Um amor abnegado, que é esse amor de dar-se, e uma viva esperança na volta de Cristo. Só que por falta de conhecimento na palavra, muitos hoje são meros religiosos. Pessoas que frequentam a igreja, têm uma série de atividades, cargos dentro das igrejas locais, mas não têm vida. Vida que causa impacto na vida de outras pessoas. Fala isso. Assim, eu quero o amor, por exemplo, o amor do cristão, é você estar preocupado com o outro, né? E levar essa palavra, né? Então, assim, eu vejo no nosso caso, por exemplo, né? A sua família se converteu, a minha, né? Eram religiosos, como eu era também. E a gente começou a falar desse amor de Deus, né? Então, assim, cada um foi se convertendo. Hoje, assim, eu tenho certeza que muitos deles que ouviram, outros não, ouviram todo o tempo, todas as vezes que mas a gente partiram sem Cristo. Se encontra, a gente fala deste amor de Deus, né? Então, assim, por nós já estarmos vivendo assim, num mundo tão egoísta, né? As pessoas só pensando em si mesmas, nós como cristãos, porque a Bíblia fala que nós seríamos conhecidos pelo amor, né? Então, a igreja primitiva, ela praticava muito isso. Eu queria perguntar para vocês dois, antes de vocês se converterem, como que era o amor de vocês antes e depois de se converter, como que foi? Era um amor egoísta, um amor voltado para nós mesmos. Sim. Eu era muito irado. Se a pessoa realmente cometia algum tipo de injustiça, eu ficava muito bravo. Né? Eu era bonzinho para os outros, assim, enquanto não me faziam nada. Assim. Então, me sentia rejeitado, né, pelo meu pai. Eu tinha uma vida de aparência muito soberbo, ok? E eu era, como já falamos em outras lives, eu era o terceiro dentro de uma companhia de seguros, o dono, o superintendente e eu. Então, eu era muito soberbo. Deus me tirou lá de cima para vender porca, arruela e arame farpado de porta em porta. Quando Jesus Cristo entrou no meu coração, no sábado, eu me apresentei no domingo à igreja. Na segunda-feira, eu fui despedido dessa empresa num dos momentos mais difíceis. Ora, se isso tivesse acontecido antes, eu estava murmurando, estava chutando porta, estava bravo. Sim. Como? Eu fiz tudo nessa empresa e agora sou mandado embora, né? Sim. No entanto, a paz do Senhor que entrou na minha vida começou a fazer coisas que eu nem conhecia. É interessante também que aí era uma parte que a gente tinha muitos problemas, era na parte financeira, por exemplo. Sim. Né? E assim, foi uma coisa que Deus moveu, né? Porque
a gente começou a depender essencialmente, né, Você, na mãe, palavra como de que era Deus. seu amor antes e O depois meu de amor Cristo? era diferente, assim, era uma muleta psicológica que eu tinha, né, por eu me sentir muito rejeitada, porque assim, eu estava no meio de duas pessoas, vamos dizer assim. A minha irmã tinha 16 anos, eu tinha 8. A minha irmãzinha nasceu, então eram duas, né. Então, assim, minha mãe, ela teve mais para minha irmã mais velha, que era linda, maravilhosa. Minha mãe queria que ela se casasse com uma pessoa muito rica, né? E que ela tivesse tudo, que minha mãe sempre minha mãe sempre pregava para a gente que quem tem dinheiro é feliz, né? Então, Que engano, né? era um engano terrível. Então, a minha irmã, assim, ela era linda, maravilhosa, e minha mãe ainda fazia aquelas coisas maravilhosas, para que cheira de joias, né? Então, aquelas coisas, né? E eu, como era o patinho feio, vamos dizer assim, né? Então, ninguém olhava para mim. Então, eu arrumei uma muleta psicológica, que eu fazia tudo pela minha mãe. Para ver se Tudo, ela reconhecia você. É. Mas, assim, o engraçado é que Deus, assim, não sei se Deus foi Deus, né? Assim, ela não enxergava aquilo, né? Então, assim, eu fazia tudo que você puder imaginar de bom, e ela... Então você assim, demonstrava amor fazendo alguma coisa. fazendo alguma coisa, entendeu? Mas assim, Mas querendo alguma coisa de troca querendo. dela. Então esse amor é um amor egoísta, né? Aham. Então, assim, era uma muleta Sim. que eu usei muito na minha vida, né? Então até falava para Deus, antes de eu me converter, eu falei, se Deus não me levar para o céu, ele é muito injusto, porque eu achava que eu era muito Sou justa. maravilhosa. Eu era maravilhosa, né? Então, assim, quando eu descobri que eu era pecadora, então foi muito pesado para mim. Porque eu só fazia o bem. Poxa, da pessoa... Nossa, eu adorava fazer o bem, né? Então, como? Eu sou pecadora, mas aonde que eu peco, né? Vamos dizer assim. Eu temia muito a Deus, então eu fazia só aquilo que agradava a Ele. Mas, assim, é um Deus que eu não conhecia, era um Deus imaginário. É um Deus que eu criei na minha cabeça, né? Então, não era um Deus da Bíblia. Eu não tive essa experiência com Deus da Bíblia, mas um Deus imaginário. Amém. E aí, depois que Marcos? você se converteu? Aí mudou tudo. Né? Assim, hoje eu faço por amor mesmo, porque eu acho assim, se você vê uma pessoa que está necessitada, é muito fácil você virar as costas e falar, eu vou orar por você, né? É o que a Bíblia fala lá em Tiago, né? Então, assim, eu procuro ajudar. Até tem um irmão nosso, ele está com o carro quebrado, né? E coitadinho, eu fico assim, preocupada. Falei, às vezes ele vem de longe. É verdade. E eu falei assim, Raul, vamos ajudá-lo, né? Vamos fazer alguma coisa. A gente não pode mais continuar assim, né? Mas aí a gente, né, foi mandar ver e fica muito caro, né? Então, assim, a gente está nas mãos de Deus. Então, Deus vai levantar. Sim. Deus vai levantar Legal. essa... Comenta, Marcos. Então, eu vejo que antes de Cristo eu só pensava em mim mesmo, não pensava em Deus, pensava só nas minhas coisas. É aquilo que vocês falaram, egoísmo total, né? Uhum. E quando você se converte, você pensa mais em Deus, você quer fazer as coisas corretas, você quer crescer espiritualmente. Quando você erra, você fica triste. Sim. Né? Você se preocupa mais com as pessoas, em dar-se, né? Então, acho que é uma mudança, né? Uma mudança de pensamento. Muito bom. Bem, no versículo diz assim, né? Só para recordar, o 2. Andai em amor, Em amor. como também Cristo vos amou. Ele é o nosso Isso modelo, muito não é? forte. Isso entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que Jesus Cristo fez foi para agradar o Senhor e aplacar a sua ira. Ou seja, ele é o nosso propiciatório, é o desvio da ira de Deus que deveria cair sobre mim. A misericórdia do Senhor impede que eu receba o que eu mereço, que é a morte. E o amor me dá o que eu não mereço, vida. E o 3 diz assim, mas, e aqui ele começa a fazer um contraste de vida. Lembra que no capítulo 4 nós vimos que nós temos que nos desvencilhar de valores errados, revestidos certos. E ele vai falar sobre algo que domina o homem. E se o cristão não está cheio do Espírito, infelizmente ele vai andar que nem um ímpio, ok? Então no versículo 3, o versículo 3 diz assim,
Mas, olha só, a impudicícia e toda sorte de impureza, toda prática sexual ilícita, tudo que é porcaria, que a gente vê hoje como se fosse algo normal, ele fala para nós crentes. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Então ele começa a mostrar aqui algumas coisas que não deve fazer parte da nossa vida. Nem conversação torpe. O que é conversação torpe? Eu tenho visto muito isso. As pessoas hoje, estou falando de crente, o ímpio é ímpio, ele já faz isso mesmo. Sim. Mas o crente hoje, ele gasta muito tempo ouvindo besteira, assistindo na Rede internet. social, né? Só a rede social, Rede fica social, perdendo tempo na rede Só social. porcaria, palavrões, valores totalmente distorcidos. E ele começa a aprender com essas pessoas ímpias a como usar a palavra de forma que agride as pessoas. Palavras que não edificam. Então, quando fala de palavra torpe, são palavras que não edificam. Então, ele fala nem conversação convém. torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Quando você fala em chocarrice, você seria uma linguagem pura. Sabe essa linguagem dúbia que você ouve? Hoje é direto na televisão. Você de repente ouve alguém falando uma palavra que tem um sentido duplo. Um deles normalmente é sexual. E o outro, que não é aquele, quer falar mesmo, né? Então, isso ele fala. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrice, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Então, a minha vida, nós vamos ter uma entrevista na semana que vem com Walter Nogueira, pastor, sobre a parte de carnalidade e o inverso disso, que é santidade. Muito bem. Então, diz assim no 5: sabeis, ok? Está informando. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, quando ele fala nenhum incontinente, ele está, que nem em 1 Coríntios 6, 9 a 20, nós temos que seria fugir. Uma pessoa que não se domina, é isso? Uma pessoa, nós temos que fugir da impureza. Uhum. Nós temos que fugir de um sexo que hoje, se uma moça diz que é virgem, nossa, a pessoa na escola vai cair em cima. Se for um homem, então, vai achar que é outra coisa, Mas o não que é? ele tá falando aí parece que é mais sério. O cara nem tá dentro do reino de Deus, né? As pessoas que praticam isso. Sim, se é uma só prática, que quando você não está cheio de Deus e você vai acumulando pecado, você não esqueça que enquanto você estiver nesse mundo, você vai ter uma natureza decaída, ok? Sim. Então aqui fala assim, olha só: sabei, pois isto, nenhum incontinente, um impuro, ou seja, aquele que não se converteu, lógico, né? Ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e em Deus. Então, muitos, ele fala, inclusive, na passagem, nós éramos assim. Lembra que ele fala isso no capítulo 2. Nós éramos assim. Sim. Agora não. Não deveria. Porque eles já estão julgados, né? Então, versículo 6, ele fala: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, aqueles que seguem um mentor que é o diabo. Sim. É Deus lutando contra nós. Até aquelas pessoas que passam a mão, né? Que falam, não, você cometeu um errinho. Sim, não é pecado, isso é um errinho, você né? Isso é uma bobeirinha. Isso aí não é uma bobeirinha. Você tem um probleminha. Só que Deus não baixa o padrão. Eu tenho falado com alguns cristãos. Os cristãos de hoje, por não conhecer a palavra, eles baixaram muito o padrão. Não é Deus que baixou o padrão, eles é que baixaram. Olha, esse versículo 6, ele fala: ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então não é coisinha pouca, não. Não é mesmo. Você Deus está põe a lutando mão. contra Deus. Você lembra que um dia desse você falou terrível coisa É é cair na mão do Deus vivo? Deus vive. Filho, eu, se pegar lutando, você sempre usa a palavra de Deus do Velho Testamento a respeito de bênção e maldição. Eu estava falando numa live que nós fizemos ontem, em Hebreus capítulo 7, 8 e 9, nós estamos com uma série na quarta-feira, e nós estamos falando exatamente sobre isso. Muitas vezes as pessoas estão passando uma série de problemas, falando crente, e acham, isso é o demônio, isso é o diabo, isso é... Não, meu filho, esse é o pecado. É você mesmo. Você abriu brecha, o inimigo só está lançando dardos, Sim, porque ele não pode pôr a mão em você. É. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Sim. O maligno não pode nos tocar, e a palavra resistir o diabo, E ele fugirá de vós. Então, o que acontece? As pessoas estão começando a ter problema financeiro, problema de relacionamento, etc., e em algumas igrejas começam a entrar em corrente. Todo domingo vai na corrente para resolver o problema. Não vai resolver. Porque o problema não é demônios te atacando. O problema é que você está em pecado. E Deus está pondo a mão, está te disciplinando. Fala, Marcos. Então, eu vejo essa questão de não falar palavras vãs. Tem que tomar muito cuidado com as influências que você tem, com os líderes que você escuta. Sim. Inclusive, por exemplo, tinha até um pastor aí, que a gente não pode falar o nome, mas ele falou que aquela história onde Jesus e a mulher lá do poço tinha conotações sexuais. E o que é um absurdo. Não tem sentido. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? As pessoas deturpam as pessoas que influenciam até a nossa parte espiritual, né? Tá bom. Nós vamos encerrar, porque hoje, infelizmente, nós íamos fazer uma entrevista ao vivo, não deu, né? Agradecemos aí o Caio por todo o esforço que ele teve. Mas vamos parar por aqui. E paramos no versículo 6 e nós vamos dar continuidade na outra vez que nós estivermos estudando Efésios, tá bem? Sim. Alguma palavra, Graça, que você quer terminar? Só nesse trechinho que nós estudamos? Então, foi aquilo que eu falei para você, terrível coisa é cair. Ele fala assim, porque... Deixa eu abrir de novo. Graça, não dá tempo. Não, então, é o versículo 6. Né? Vai até 45. Não, até 40. Até 40. Então, aquilo... É por onde vem a ira de Deus. Se você está quebrando, né, aquilo que a palavra de Deus diz, você está na mão de quem? Você está abrindo brecha para quem? O inimigo ataca, mas Deus é que vai te pôr a mão. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Mas ele vai destruir você por você mesmo. Porque você que está em pecado. Ou vai mandar alguém, entendeu? Então, você mesmo está se destruindo. Marcos? Então assim, se você tem Deus dentro de você, você vai procurar a palavra de Deus, você vai procurar fazer as coisas certas, você vai procurar ter a influências certas. Sim. Então, tudo isso vai te levar também a coisas boas. Agora, se você fica vendo rede social, você fica vendo filme que não é de Deus, suas influências são erradas, seus líderes espirituais, você vai ter uma vida totalmente devassa, errada. Então, procura ter os líderes certos, tá na palavra de Deus, ver as coisas corretas, porque isso você vai ter uma vida abençoada. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos encerrando hoje um pouco mais curto, não muito rápido, mas ficou para você e para mim que o Senhor Jesus é o nosso modelo e ele exalava amor. Ele era justo. Ele não, de jeito nenhum ele passava a mão na cabeça do pecador. Mas ele era o próprio amor, vivo. E nós devemos então seguir o modelo de Jesus e, enquanto caminharmos nesse mundo, como servo de Deus, buscar santidade prática. Viver de tal maneira que as pessoas que estão à nossa volta possam ser impactados. E é isso que realmente nós desejamos a você. E você pode compartilhar isso que você acabou de ouvir na sua rede. Em nome de Jesus, um grande abraço
Fique na santa paz do do Senhor. Senhor. Amém.